Muito bom dia, meus nobres e queridos irmãos, filhos queridos de Nossa Senhora. É com muita alegria que mais uma vez aqui nos encontramos para a realização do nosso trabalho, pedindo à nossa Mãe Santíssima a sua bênção e agradecendo pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos levar aos nossos companheiros ensinamentos tão importantes para a nossa vida. O nosso tema de hoje, ele já foi veiculado em outros vídeos. É um tema extremamente importante e triste, porque todos nós temos notícias diariamente sobre pessoas que buscam esse caminho triste e doloroso do suicídio. Então, nós sentimos a necessidade de levarmos aos companheiros ensinamentos que poderão até fazer com que eles mudem de ideia, porque o sofrimento é muito grande. O nosso tema de hoje, do vídeo número 67 da nossa coleção, tem como título Vale a pena suicidar-se? É um artigo que foi publicado em Reformador da Federação Espírita Brasileira em março de 1963 por João Marcos, página 49 e 50 da editora do Rio de Janeiro. Ele inicia assim, abre aspas: é impressionante o número de suicídios que encontramos nos noticiários. Por que tanto se matam as criaturas, especialmente em épocas de dificuldades e incertezas? Deixemos de lado as causas imediatas, como problemas financeiros, amorosos ou de consciência. Isso é apenas a gota d'água que fez transbordar o cálice. Toque final que acabou por romper o precário equilíbrio emocional do ser, desatando seu impulso destrutivo numa ânsia de libertação. São secundárias essas causas, embora tenham sido fato precipitador da tragédia, secundárias e relativas, porque um motivo que poderia ser extremamente fútil para um, assume proporções alarmantes para outrem. Além disso, vemos o mesmo indivíduo suportar, às vezes, golpes muito mais graves e sucumbir depois, diante de questões um pouco mais de tolerância ou paciência, teriam colocado em sua verdadeira perspectiva. Muito depende, pois, do seu estado emocional no momento em que lhe surge o problema pela frente. Quando penso nisso, diz ele, lembro-me de uma advertência que encontrei no guichê de uma loja em Nova York. Dizia assim: que diferença fará isso daqui a 100 anos? Aquilo que agora nos parece uma calamidade insuportável reduz-se às proporções de mero acidente daqui a poucas horas, alguns dias ou uns escassos meses. É fácil demonstrar a veracidade da informação. Quais foram as mágoas que nos atingiram tão fundo no ano passado? Ou há 3 anos?
mesmo que nos lembremos de algumas delas, as que nos pareceram mais graves, já não nos ferem como então. Com o decorrer de um pouco mais de tempo, lembrar-nos-emos delas até mesmo com certo sorriso indulgente e pensaremos: vejam só, isso me deu tanto aborrecimento e afinal nem valeu a pena. De outras vezes, aquilo que nos atormentou nem sequer teve existência real. Foi produto de uma imaginação exaltada, momentaneamente escurecida pelo cansaço, pelas paixões ou pelo simples desconhecimento dos fatos logo a seguir. O que nos parecia tão alarmante, verificamos ser simples suspeita com aparência de realidade. Por isso, não é necessário pesquisar as causas imediatas que desencadeiam a tragédia do suicídio. Examinemos as origens profundas do fenômeno. Por que se mata a criatura humana? Mata-se o pobre, o aleijado, o doente, como também se mata o rico, o belo, o saudável. Por quê? Na verdade, o suicídio é, basicamente, uma fuga. O suicida quer fugir de situações embaraçosas, de desgostos, de pessoas que detesta, de mágoas que não se sente com forças para suportar. Deseja, afinal de contas, fugir de si mesmo. É aí que está a gênese do seu fatal desengano. Não podemos, de maneira alguma, fugir de nós próprios. Para que isso ocorresse, seria necessário que tudo se acabasse com a morte. Seria preciso, ao cortar o fio da existência, tudo que somos se dissolvesse, num instante, em nada. E não é assim que acontece, absolutamente não. Vemos então que o fundamento da ilusão suicida está na total ignorância do homem diante da sua própria natureza espiritual. Há de se chegar o dia em que todos compreenderão que somos espíritos encarnados e não simples conglomerado de células materiais, que é o corpo físico, que o corpo físico é um mero instrumento de trabalho e aperfeiçoamento do espírito, acessório e não principal na estrutura da personalidade humana. Nesse dia não haverá mais suicidas. Suicidar para quê? Se apenas o organismo físico se destrói, ao passo que o princípio espiritual sobrevive, abandonado pelo espírito, o corpo não é mais que um amontoado de matéria. É como tal. Ele volta para a sua origem, isto é, a terra. O espírito, a seu turno, também regressa para o lugar de onde veio. Aquilo que o Dr. Hernani Andrade chama hiperespaço. Com o espírito é que pensamos e sentimos, nunca com o corpo físico, mera ferramenta. Para certificar-se disso, basta ver um cadáver. Que é que falta à criatura que acaba de morrer? Tem ainda os músculos, a mesma cor dos olhos, o cérebro, os órgãos internos. Por que não se mexe mais? Não anda, não fala, não vive? Porque sua carne entra logo em decomposição
e seu corpo começa a ruir como uma casa abandonada? A resposta é simples. É que algo muito importante deixou aquele corpo para sempre. Esse algo, princípio imaterial do ser, é o espírito, órgão diretor e coordenador, sem o que tudo se desorganiza e se desintegra. A parte que fica é inerte e sem vida própria, não sente dor, nem outra qualquer sensação, é só matéria. A consciência está no espírito que parte. Por conseguinte, quando deixamos o corpo material, levamos nossas lembranças, sentimentos, paixões, alegrias, tristezas, esperanças, temores, angústias e sofrimentos, tal como os experimentávamos aqui na carne. O corpo não é mais que uma vestimenta perecível do espírito imortal. E se sofríamos aqui, sofreremos muito mais do lado de lá da vida, se praticarmos a violência do suicídio. Não só porque nossas mágoas terrenas persistem, mas porque descobrimos, surpresos, envergonhados e terrivelmente arrependidos, que continuamos vivos, com as mesmas ideias que tínhamos e ainda sofrendo dores muito mais agudas, porque só então nos assalta, num tremendo impacto, a amarga compreensão da loucura que praticamos. Para os espíritas, familiarizados com a literatura mediúnica, isso não é novidade. Temos inúmeros depoimentos de espíritos que provocaram a destruição do seu corpo físico na trágica ilusão de que dessa forma se libertariam para sempre de seus problemas. E vêm confessar, amargurados, que o portão da morte não se abre para a escuridão vazia do nada, que a vida continua com o corpo físico ou sem ele, e aquilo a que chamamos morte é uma simples transição. Seus portões nos levam a uma outra forma de vida e não ao aniquilamento. E então, aquele corpo destruiu voluntariamente seu envoltório material. Chega à dolorosa conclusão de que apenas conseguiu agravar enormemente seus problemas íntimos, sem libertar-se de nenhuma de suas dificuldades. E descobre, ainda mais, que terá de voltar à carne em outras condições, talvez ainda mais penosas e precárias, tantas vezes quantas forem necessárias para corrigir, refazer e pacificar. Assistimos então ao funcionamento inapelável da lei kármica de causa e efeito, ajudando o pobre a ser derrotado e doente a tomar o amargo remédio de recuperação. E aquele que arrebentou seus próprios ouvidos com um tiro assassino, renasce com o mecanismo da audição destruído. Não podendo ouvir, não aprende a falar. E daí, atravessar uma existência inteira, isolado na solidão forçada, a fim de que seu espírito compreenda, no silêncio, o verdadeiro sentido da vida e o valor inestimável dos dons que recebemos ao nascer. O que tomou veneno corrosivo volta à carne, com as vísceras deficientes, sujeitas a misteriosos
e incuráveis mazelas. Tudo isso porque não podemos ir adiante sem pagar o que devemos, e sendo a justiça de Deus tão perfeita, não pagamos senão o que devemos, segundo diz a lei. Logo, o suicídio é o maior, o mais trágico e lamentável equívoco que o ser humano pode cometer. Para não suportar uma dor que deveria durar alguns instantes, buscamos precipitadamente outra que pode durar. Desculpa. Buscamos outra que pode durar tanto quanto uma nova existência de aflições. Certamente, Deus nos dá os recursos necessários à recuperação, mas o esforço da subida tem que ser nosso, para que dele decorra o mérito da ação. Isso de dores, mágoas, sofrimentos e aflições é tudo condição transitória de seres em reajuste moral. No fundo de si mesmo, o espírito esclarecido sabe intuitivamente a razão da sua dor e se rejubila com ela, porque somente pagando o que deve poderá prosseguir para o alto. E sabe mais, certo da perfeição da lei, na qual não há injustiças, compreende que, se sofre, é porque deve. A justiça divina não cobra multas a quem não cometeu infrações. Ela é infinitamente mais perfeita que a dos homens. Dessa forma, interferindo violentamente no mecanismo das leis supremas, o suicídio agrava os problemas em vez de resolvê-los. A ordem é esperar com paciência, resignação e confiança, aguardando serenamente a libertação. Acima de toda mágoa, o espírito pode pairar serenamente e até mesmo embalado por secreta alegria, pois tem a certeza de que está resgatando com a única moeda válida, a do sofrimento, compromissos que ainda o prendem a um passado faltoso. Fecha aspas. Assim sendo, meus caros irmãos, os companheiros que, principalmente nesta época de tumultos, de incertezas, época de dúvidas, de sofrimento que vive a humanidade inteira, inúmeros irmãos sendo tragados por essa pandemia que assola o planeta, inúmeros irmãos retirados do seio das suas famílias, muitas vezes sem a presença de nenhum deles, deixando a dor e o sofrimento nos seus lares. Nós temos que nos valer e apelar para a infinita misericórdia, que nunca deixou de amparar os seres humanos, e não vai ser nessa hora que esse amparo vai faltar. Tudo está sob o verdadeiro controle da lei eterna. O que nós estamos assistindo, presenciando neste momento atual, é que a lei divina chega um certo momento em que ela diz um basta. Tudo o que está acontecendo na face da terra é culpa exclusivamente dos abusos do ser humano. Porque o homem
está mergulhado até o pescoço nos prazeres, nos vícios, nos crimes, utilizando-se do egoísmo e do orgulho, e se esqueceram de que no universo reina um Pai de soberana justiça, de soberana bondade. Mas, mesmo assim, as equipes espirituais estão na superfície do planeta, em peso, auxiliando a raça humana, para que nada fuja do seu devido controle. Tudo está nos limites da lei. E este mundo não vai se acabar por causa disso. Inúmeras outras pandemias já destruíram parte da humanidade em tempos recuados. Esta é apenas mais uma, para mostrar ao ser humano que quem manda no universo é a lei divina. Ninguém abusa da lei impunemente. Então, meus irmãos, recorramos à divina misericórdia. Utilizemo-nos desse mecanismo preciosíssimo de ligação com o plano espiritual. Recurso esse que nos foi ensinado pelo próprio governador deste planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. Utilizemo-nos da prece, buscando esse contato, apoio e assistência da espiritualidade maior, porque nós não estamos sozinhos. Feliz daquele que confia na providência divina, que confia na espiritualidade maior, que tem Jesus e Nossa Senhora em seu coração, que tem Deus como Pai. Feliz dele. E que seja feita a infinita misericórdia e a vontade do Supremo Senhor da vida, Deus, nosso Pai. Que Nossa Senhora vos cubra de graças. Que nosso Senhor Jesus Cristo console e acalente o vosso coração. Foi Ele quem disse: vinde a mim, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, angustiados, vinde a mim, eu vos aliviarei. Não nos esqueçamos nunca, meus nobres irmãos, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia. Nossa Senhora vos cubra de graças. Sejam felizes e muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.